Bom, como eu falei, o objetivo é ajudá-lo a ler a Bíblia como um todo, né? E mesmo quando o todo for reduzido a livros inteiros, e é importante estar sempre ciente de como cada livro ele se encaixa na história maior. Mas para isso é preciso, né, a gente ter uma noção do que se trata essa grande história. Bom, então sem demora, vamos entrar para o assunto que nos interessa, né? Então vamos entender essa grande metanarrativa, ou seja, a grande história, né? A história de Deus. Bom, como você está vendo aqui no slide, a história da qual fazem parte os vários livros. Ou seja, todos esses livros, que são 66 livros ao todo da Bíblia, Antigo Testamento, 39, Novo Testamento, 27. Aqui você vê os Pentateucos, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. No Novo Testamento são 27 livros. Vemos os evangelhos, os históricos, as cartas de Paulo, revelações ou Apocalipse. Então, esses 66 livros da Bíblia, chamamos a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, todos esses livros apontam para uma única história. É isso que você tem que entender. Todo livro que você pegar, você tem que entender que ele aponta para essa história, a história de Deus, a metanarrativa de Deus. É o que a gente vai entender aqui agora, tá? Então, essa metanarrativa ou essa história maior, e a história de Deus, a maioria dos estudiosos vão dividir nessa grande história em 4 grandes capítulos, a saber, a criação, a queda, a redenção e a consumação, como vocês estão vendo aí no slide. Bom, vamos começar com o primeiro capítulo dessa história, que é a criação, onde Deus ele cria do invisível o visível. Deus ele cria tudo que existe, tá? Tudo que existe foi Deus que criou, né? Lá em Gênesis já mostra Deus como criador. Deus ele entendeu? E Deus ele é criador de toda a criação. Toda a criação, a história em si tem um Deus eterno por meio de Cristo como seu propósito de consumação final. Então, toda a criação, toda a criação, ela é dependente de Deus. Então, dependemos de Deus para tudo. E essa parte da história ela é narrada, se você quiser acompanhar, lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, que é a criação, onde Deus cria tudo perfeito. Então já entramos para o segundo capítulo dessa grande metanarrativa, que é a queda. O segundo capítulo da história bíblica, ele é longo e trágico, né? Ele tem o seu início em Gênesis 3, ele vai percorrer toda a história bíblica até o livro de Apocalipse, no capítulo 22, os versos 11 e o verso 15. Então aqui é o capítulo da queda, da entrada do pecado e morte no mundo. Aqui o homem ele perde tudo, a sua natureza divina, a imagem divina, a presença divina. Aqui o ser humano se torna rebelde. Ele passa a ser escravo do pecado e separado e distante de Deus, ou seja, desgarrado, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E entramos no terceiro capítulo dessa metanarrativa bíblica, que é a redenção. Esse capítulo vai mostrar que Deus ele é justo e ele é misericordioso, né? Então esse capítulo mostra todo o plano de Deus para redimir e restaurar a sua criação e o homem, claro, né? Então é nesse capítulo que Deus ele promete abençoar as nações por meio de um Salvador, salvar o mundo por meio de um Salvador que é Jesus Cristo, o Filho da promessa. Então é nesse capítulo que por meio da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, torna possível que fôssemos restaurados à imagem de Deus. Um capítulo, né, onde mostra a graça de Deus, né? Merecemos o inferno, mas recebemos o céu por graça, né? Merecemos a morte, mas ele nos deu vida.
e vida em abundância, né? Vida de qualidade. E terminamos essa metanarrativa, né, na consumação. Então é aqui, ou seja, nesse capítulo a história continua, o capítulo final está sendo escrito. O que faz essa história diferente das demais é que ela está repleta de esperança, né? Há um fim, há uma conclusão gloriosa para a história atual, tá? Então, gente, essa é a metanarrativa, ou seja, a grande história da qual fazem parte os vários livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, criação, queda, redenção e consumação, tá? Então é isso, tchau, tchau, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então fique ligado aí que em breve, né, eu vou estar aí vou estar postando mais vídeos, né, dando algumas ferramentas para que vocês possam ter uma noção, para quando vocês lerem a Bíblia de vocês terem um norte e entender como é que funciona toda a estrutura bíblica, tá? É isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.